quero pedir perdão a vocês, porque eu já estou meio acabadinho hoje. De Brasília para Campinas, eu peguei no avião um companheiro espirrando. Daqueles que não tem lenço e nem tem a manga da camisa. Ele espirra e aquilo espalha, compartilha. E eu já cheguei aqui meio avariado. Essa noite eu pensei que eu nem conseguiria estar aqui com vocês. Até tinha pedido a Deus de madrugada. Eu digo, olha, se eu continuar desse jeito, Senhor, eu vou jogar a toalha. Mas aqui, deu para chegar aqui. Vamos ver se vai um pouquinho. Me impressionou muito a propaganda deste encontro. Aquela brincadeira de roda na praça, na cidade. Eu sempre que olhava para o chamado deste acampamento, eu via aquela dança de roda como uma coisa muito importante, porque eu sou do interior. Eu fui criado brincando na noite. Naquele tempo, o número de pedófilos era muito menor do que hoje, e o número de agressores e ladrões. Então, chegava no final da tarde, a gente saía para brincar na praça. E era muito gostoso. Tinha aquelas brincadeiras que aqui vocês usam de pique, lá a gente chamava sola sapato do rei rainha, põe o pé na pompoinha, cada lemanesa é fuja. Agora você me perguntar o que é isso, eu não sei. Eu sei que a gente cantava umas músicas que eu tive procurando no YouTube para saber o que era. Licondessa, língua de fogo, satélite de lanceta, o seu rei mandou dizer que me desse uma das filhas. Uma das filhas eu não mando nem por ouro, nem por prata, nem por sangue da Alemanha. O que será isto? Devia ser algum colono que veio da Europa para o Brasil, inventou essas músicas. Normalmente as músicas de roda, elas são músicas folclóricas e músicas para trazer relacionamento. E quando eu fui estudar um pouquinho sobre Gregório de Nazianzo, que foi um dos pais da Capadócia, que foi o primeiro a usar a expressão pericorese. O que significa pericorese? Etimologicamente falando, que a gente usa a palavra a partir do Damasceno, mas o que significa a palavra pericorese? Peri é através, e corese é conter, está dentro de um perímetro, uma realidade. E os primeiros pais da Capadócia, eles tinham essa ideia da trindade, que a trindade é relacional. Ela é afetuosa, é comunitária. Não é um Deus solteirão. Ele é um Deus que
que se relaciona, que tem afeto, que se manifesta. E eles vivem numa dança, a dança da afetividade, do amor, porque a essência de Deus é amor. Deus não precisava, quando eu uso a palavra Deus aqui, eu estou dizendo a Trindade. A Trindade não precisava de nada. O conceito de necessidade gera em Deus um ser carente. Então ele não tem aceidade, ou seja, ele não precisa de nada, ele se basta. Ele é um Deus que se completa a si mesmo. Então ele não criou o universo porque ele tivesse alguma necessidade, porque ele quisesse alguma coisa. Nossos relacionamentos são sempre relacionamentos de trocas, porque nós somos carentes, somos criaturas e precisamos. Mas Deus não. E essa é uma grande dificuldade de saber por que Deus criou o universo. A única expressão que nós temos foi de Paulo, que diz assim, foi por causa do conselho da sua vontade. É só isso. Conselho é sempre uma ideia comunitária, não é uma ideia isolada. Deus não é um déspota. E tudo indica que Deus quer família, relacionamento. Porque quando ele criou Adão coletivo. O ser humano não é um ser humano individual, ele é coletivo. Você pode ser um sujeito ou indivíduo, individual, mas você não pode ser pessoa individual. Pessoa é um conceito coletivo. Para eu ser pessoa, é preciso que você ouça a minha voz, a minha persona, a voz que vem através da máscara da face. E para que eu possa ter esta conversa, eu preciso ter alguém que me escute. Tem uma dessas piadinhas de WhatsApp, que o cara bate e a pessoa de dentro pergunta, quem é? É a polícia. E ele pergunta, o que você quer? Nós queremos conversar. Aí ele responde lá, quantos vocês são? Somos 2. Então converse entre vocês. Nós somos seres que precisamos de conversar e ter relacionamento. Mas relacionamento que seja não esse do polícia, porque esse relacionamento de polícia é um relacionamento que vem cobrar alguma coisa, vem investigar. Nós precisamos de um relacionamento de afeto. Vocês não podem imaginar como é que eu estou agora, nesses últimos dias, desde que meu neto nasceu. Eu nunca imaginei que eu seria tão bobo. Eu sempre achei que eu ia ser bobo, mas não tanto. Mas, e principalmente porque o Felipe nasceu prematuro. E o prematuro é uma criança de 32 semanas, ele está 8 semanas a menos do que o normal, né, Dudu? Quer dizer, ainda muitos reflexos e muitos órgãos imperfeitos. Se bem que ele nasceu um prematuro até robusto, porque nasceu com 2,290 kg. A Daiane, que é uma das menininhas que eu gosto de contar a história dela, ela nasceu com 780 gramas. E essa menininha nasceu com
26 semanas. E os médicos disseram para ela, para a mãe dela, depois da visita do médico no quarto, Daneia não vai sobreviver. Ela vai morrer até amanhã. E a mãe gritou: não! Porque Deus me deu essa criança. E durante 3 meses, foi uma luta contra tudo e todos. E os médicos chegaram a dizer o seguinte: se ela escapar, vai ficar aleijada, ou cega, surda. E quebrando todos os paradigmas da ciência, na ocasião, 1994, 94, ou 96, ela saiu, viveu, e quando ela estava com 6 anos de idade, menina aí pelos anos 2002, eles foram assistir um jogo de beisebol do irmão, e ela estava sentada com a mãe, e ela começou a dizer assim: mamãe, você sente esse cheiro? E a mãe disse: acho que vem chuva, a chuva. Ela disse: não. Daqui a pouco ela se abraçou com as perninhas assim e disse: mamãe, você está sentindo esse cheiro? Ela disse: acho que nós vamos ficar molhados, é a chuva que está vindo. Ela disse: não, é o cheiro dele. Quando ele me colocava no colo, dentro da incubadeira. Essas historinhas de criança dependente é a história de pericorese. É a história de um Deus que quer ser pai e mãe. Um Deus afetuoso, que acolhe, que recebe. Mas o pecado, a característica do pecado é nos fazer independentes, autônomos, autossuficientes. Nós queremos colocar a coroa na nossa cabeça, a coroa de Deus. E queremos ser nós mesmos. E é isso que nos faz rebeldes, egoístas e insatisfeitos. Porque mesmo quando as coisas estão bem, nós não ficamos bem com as coisas que estão bem. Nós nos tornamos robustamente soberbos. E Deus precisa nos tratar para sermos dependentes, confiantes, experimentando Deus a cada momento. Então, eu estou apaixonado pelo meu lip. Aquela coisinha que você põe na mão, ele engorda 25 gramas, 30 gramas por dia. Aquela coisinha miúda. Mas aquela coisinha nasceu perfeitinha. Só que precisa de muito cuidado. Todo cuidado. Então, o que Deus quer conosco? O pecado nos fez autônomos. E o que é o novo nascimento? Tem a ver com mudar de religião, ser batizado ou coisa assim? Não. O novo nascimento não está na esfera da razão, não é psíquico,
é um milagre do vento. É um milagre do sopro de Deus, do Espírito de Deus, que nos faz dependentes dele. E a característica desta vida cristã não é que você mudou de comportamento simplesmente, é que você mudou de centro de confiança. O que caracteriza que houve um novo nascimento de uma pessoa? É que ela antes confiava em si, ou no mundo, nos sistemas, e agora ela confia em Deus. Ela confia na Trindade, ela depende da Trindade. Então, das parábolas de Jesus, aquelas que são mais tocantes para mim, são aquela coleção de 3 parábolas do capítulo 15 de Lucas. Vamos abrir a Bíblia e rapidinho, só para a gente... Vamos ler aí. Algumas parábolas Mateus conta e os outros não contam. Algumas parábolas Marcos conta e os outros não contam. Algumas Lucas contam e os outros não contam. E essas 3 aqui são parábolas de Lucas. Elas não são parábolas dos outros chamados sinóticos. E essa parábola, ela é uma parábola que Jesus estava tentando desconstruir o sistema religioso da época. Eu quero só tocar um pouquinho aqui. Eu vou falar pouquinho. Me impressionou, eu estava contando para o Alexandre, para o Bernardo, para o Murilo. Me impressionou, eu estava no Piauí agora. Nós temos uma propriedade lá no meio do mato. É onde a gente se esconde. E um moço me ligou lá. Eu normalmente não atendo o telefone quando não está na minha agenda. Porque eu já fui ameaçado pelo esse PCC. Então eu não atendo. Se a pessoa quer saber, às vezes eu mando até assim, esse telefone de quem é, diz quem é e eu atendo. Mas às vezes nem isso eu faço. Porque hoje a gente vive num mundo muito cruel. Então, mas eu vi ali, era 89, ele daqui do Piauí, daqui do grupo, aí atendi. E o rapaz disse assim: Glênio, eu estou aqui em Corrente, eu sou assistente do Desconstrução da Religião. Eu queria saber se você pode vir fazer uma palestra aqui em casa na quinta-feira. Eu tenho um projeto com Deus, é o seguinte: quando eu não posso dizer não. Eu não vou inventar uma história dizendo não posso. Se eu posso, eu atendo. Se eu não posso, eu não atendo. Eu estava lá só, nem mulher estava lá para me impedir. Aí eu disse, tudo bem, quinta-feira, só que eu não vou lá na cidade, 60 quilômetros, e voltar sozinho, porque eu já fui perseguido por 2 ladrões. Então eu prefiro que alguém venha me buscar e depois me traga. Ele disse, não, eu vou.
Aí eu fui, aí quando terminou ele disse, ele estava me trazendo, ele disse, você não viria aqui falar para os jovens no sábado? Eu disse, você também está querendo tirar o couro do velho, né? Aí ele disse, não, mas você não sabe o que é isto, nós estamos sendo tratados com a desconstrução da religião de um modo muito profundo. A religião tem matado as pessoas. Aí ele foi falando e eu escutando, ele contando a dor que ele, dentro da igreja, tem enfrentado há muito tempo. Aí ele disse, e meu tio está querendo vir aqui, de Teresina para Correntes, são 906 quilômetros. Eu disse, ele vem aqui só para essa reunião do sábado à noite? Ele só. Menino, vai desprender lá de Teresina para uma reunião, mais ainda me tornou... preciso abrir as escrituras lá. E esse casal veio com as 2 filhas e eles disseram que naquela noite telefonaram para um irmão que mora em Sobral. Disseram assim, olha, nós estivemos hoje na igreja batista lá ouvindo a palavra de Deus, o pastor Glennis, e ele vai pregar amanhã lá na fazenda. E o casal saiu às 4h30 da manhã de Sobral para ir participar do culto às 7h30 da noite, a 1.300 quilômetros. E chegou lá. E eu fiquei muito impressionado, sabe por quê? Porque quem tem sede vai buscar água. Quem está farto, mas quem tem sede. E depois nós sentamos numa vendinha, é uma moça que está começando a fazer lá no meio do mato, fazendo uns crepezinhos. Ela morou em Brasília, então ela faz uns crepezinhos gostosos e umas bebidinhas de fruta do Nordeste, cupuaçu, bacuri, taperibá, aqueles bichinhos lá. E nós sentamos e ficamos até 00:30, e aquele casal que tinha viajado, perguntando, indagando. E eles disseram assim, Glênio, onde é que isso sumiu da história da igreja? Eu digo, principalmente depois que Laodiceia assumiu o poder. Laodiceia é a igreja dos últimos tempos, que é uma igreja que tem de tudo, mas que Jesus está do lado de fora. E nós temos uma religião que tem tomado conta das nossas vidas. E está faltando relacionamento com Deus. Relacionamento de pai e filho. E este texto aqui que Jesus está querendo quebrar é porque Jesus veio buscar gente com problemas. E a religião não aceita muito isso, ela quer gente perfeita. Ele quer pessoas que tenham só comportamentos adequados. Então nós vamos ler aí, aproximava-se de... Por favor, pode ir lendo. E a gente vai comentando alguma coisinha, se tiver que comentar. Capítulo 15, versículo 1, Lucas. Ora, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Quantos? Todos os publicanos e pecadores. Engraçado. Para ouvir. Quem é que procurava ele? Pecadores e publicanos, todos. Queriam ouvir. Todos. É interessante todos aí. Delúbio Soares, Marcos Valério,
Da Dirceu. Os publicanos eram aqueles que cobravam impostos e mandavam para Roma. Eram pessoas que tinham... E esses pecadores aqui, possivelmente até, alguns acham que fossem mais o conceito da prostituição que estava em jogo. Os adúlteros. E eles vinham para ouvir Jesus. Por que eles vinham para ouvir Jesus? Me ajudem aí. Sede. Mas você vem para ouvir alguém que condena você? Vocês se lembram de uma historinha que o Philip Yancey conta de uma mãe que pegava uma menina de 2 anos, uma criança de 2 anos, uma menininha, na Maravilhosa Graça. E ela pegava essa criança e usava essa criança para os pedófilos. Era muito drogada, né? Para poder pagar a droga. E aí, o pastor que ouviu essa história ficou tão escandalizado, ele disse assim: você não procurou ajuda? Você não procurou uma igreja? E a mãe responde assim: igreja? Você está louca? Você está louco? Eu já me sinto desgraçada, miserável. Eu ainda vou chegar numa igreja e eles vão me botar mais culpa ainda. Você acha por que essa turma foi ouvir Jesus? Me conta. Qual é a sua aposta? Por que, hein? A carga está pesada. O lombo está doendo. Está doendo. E lá alivia. Por que eles queriam ouvir Jesus? Porque Jesus não vai exigir deles nada, mas vai oferecer a eles tudo. É tão bom a gente ir no lugar onde, ao invés da gente ser sugado, a gente é energizado. Um dia, eu não costumo, quando eu vou pregar à noite, principalmente, no domingo, normalmente eu não aceito ir para uma casa, porque muita conversa, às vezes as coisas, muita gente fica do seu pé tirando energia, consumindo. É uma pergunta que você tem que dar atenção. E um dia eu fui lá na casa do pai do Bola, da mãe, numa tarde. Nós ficamos lá conversando. Gente, quando eu olhei no relógio, meu Deus, eu tenho que pregar agora, tem que correr. Sabe o que foi uma coisa assim que alimentou? Um papo de pericorese. Sabe o que é pericorese? É isto, é uma dança em que você não é sugado, você é reabastecido. Você é alimentado. Você não está sendo cobrado. Então essa turma correu para Jesus porque eles sabiam que Jesus não era como os fariseus e publicanos, e fariseus e escribas. Ele não queria nada de você, não precisa nada de você. O Spurgeon, um pregador inglês do século XIX, ele pegou uma moeda de 1 libra esterlina de ouro, naquele tempo, valia uma fortuna, mano. E foi levar para uma irmã da igreja, uma irmãzinha que estava carente. Ele chegou lá e bateu, pá, 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 pá. Ele olhava pela fresta da porta assim e via que um vulto passava, mas a porta não se abriu.
Uns dias depois ele se encontrou com aquela irmã. Ele disse: minha irmã, tal dia assim, eu fui lá na sua casa, bati. Ele disse: que dia foi, pastor? Tal dia, assim. Ah, eu estava lá, sim. Ele disse: eu vi que tinha. Por que não abriu? É porque eu tinha que pagar o dono do apartamento lá da casa e eu não tinha dinheiro. Eu pensei que era ele. E Spurgeon disse: e era eu que ia levando dinheiro para você. E ele diz assim: quando Deus bate na sua porta, Ele não vai lhe cobrar nada. Ele está trazendo o seu tesouro para você. Deus não vai requerer de você coisa alguma para pagar, porque você não tem nada para pagar para Ele. Mas Ele está oferecendo a você o tudo dele, para que você seja satisfeito com o tudo que Deus tem para nós, e não cobranças. Então, e me encanta este versículo aqui. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E aí, o que aconteceu? Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Uma das coisas que a religião sempre faz é a murmuração, é a crítica, é a zombaria, é o desprezo. Eles estavam ali, como é que esse cara é, quem é que ele diz que é, se ele está sentado com publicanos e pecadores aí, com essa gentalha, e ainda come com eles? Foi aí que aparece um então. Então Jesus lhe contou esta parábola. Então, toda vez que você encontrar um então na Bíblia, é para parar e verificar o que ele quer dizer. Então, qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? a pergunta é: eu tenho 100, um rebanho de 100 ovelhas é um rebanho bom, bem equilibrado, bem adequado. Quando tem muito demais, ou tem pouco demais, não é, mas um rebanho de 100. Mas faltou quantos? Espera aí, eu tenho 99. Mas o grande pastor, porque essa palavra é a palavra dos 3 P's. Primeiro é o pastor. O grande pastor, ele se interessa por um. O rebanho dele não é 99, são 100. É sempre essa questão que às vezes a gente sempre pergunta assim: Jesus viria a esse mundo só por mim? Viria ou não? Lógico que sim. Ele viria só por mim. Vamos para frente. E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Espera aí, coloca onde? Coloca onde? Nos ombros. O que são ombros? Segura o peso. Vem cá, cara, vem cá. É você mesmo. Ovelhinha mais ovelhinha. Eu vou colocar ele nos ombros. Eu vou colocar ele nos ombros. O peso do medo, da angústia, da rejeição, ele é aliviado nos ombros. Por isso Jesus ficou de ombros abertos lá na cruz. É aqui, ó. Quando você agarra o cara, e não é para ficar conversando.
Essa hora não é de conversa, não. Não estou falando nada. Não, eu estou dizendo. Eu estou falando para eles. Ah, tá. É só para segurar e deixar ele aliviar a tensão. Quando ele muda a respiração, pode soltar. Ele foi acolhido, foi recebido. Porque nós somos carentes, Deus não é carente. Nós somos. Obrigado. Carregar nos ombros a ovelhinha. Mas como é que ele vinha com essa ovelhinha nos ombros? Cheio de quê? O que é júbilo, meu bem? Júbilo não é alegria. É alegria esfuziante. É alegria exultante. É alegria que, eu vou usar uma expressão clássica e depois vocês vão procurar no dicionário, que é insopitável, que não pode ser apagada, sepultada. É uma alegria que se manifesta. O que você fez? Eu achei minha ovelha. Mas espera, você tem 99 e você... Não, essa minha ovelha é importante. Eu queria que você entendesse que salvação é assunto importante para Deus, para uma só pessoa. Jesus ia passando, tinha uma multidão com ele, segundo alguns cálculos de especialistas que estudam a Bíblia, seriam mais ou menos de 15 a 20 mil pessoas, uma multidão, e de repente ele olhou para cima e tinha um cara trepado numa árvore, e ele diz assim: Zaqueu. Já assusta. Já assusta porque Jesus sabe o nome dele. E esse era um publicano, era um vendedor da pátria. Zaqueu, desce depressa, me agrada, me convém ir para a tua casa hoje. Eu quero estar com você. Você já imaginou largar 20, 15 mil pessoas por causa de uma pessoa? É isso que Deus faz por você e por mim. Hoje nós estamos afissurados com multidões, mas a preciosidade de Deus é com pessoas. É com pessoas. Traz nos ombros, alegre, cheio. O que faz mais? Vai para casa. Chama os amigos. Faz uma festa. Festa por causa de uma ovelha. A gente faz festa com a ovelha, mata e come. Mas esse daqui não, esse aqui faz festa porque a ovelha dele que tinha se perdido, ela foi achada. Ele disse: eu achei a minha ovelha perdida. Por favor, preste bem atenção nesse versículo, bem aí no versículo 6, leia de novo. Ao chegar em casa, reúne os seus amigos e vizinho e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu encontrei. Não é a ovelha que encontra o pastor, é o pastor que encontra a ovelha. Quem procura a ovelha é o pastor. Depois você vai ler uma hora, com tempo, o capítulo 34 de Ezequiel, que você vai verificar lá, ele dizendo assim: eu mesmo virei e buscarei as minhas ovelhas. Elas são minhas e eu quero elas para mim. É o pastor que busca as ovelhas. Se você está buscando a Cristo, guarde isso no seu coração. Não foi você que iniciou essa busca. Foi Ele que iniciou essa busca por você. Foi Ele que atraiu você a Ele. É Ele que está chamando você para Ele. Desde o jardim do Éden, quando o homem pecou, que Deus é assim, procurando. Vamos continuar rapidinho. Eu lhe digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. O que Jesus disse aqui é uma ironia. Sabe por quê? Porque Jesus, que conhecia a Bíblia e que inspirou a Bíblia, ele sabe que não há justo nenhum sequer. Não há nenhum justo. Portanto, o que ele está dizendo aqui é: vocês que se admitem justos, vocês não dão alegria para Deus. Vocês não são a alegria de Deus.
A alegria de Deus é pegar o perdido e trazer para casa. Isso é a alegria de Deus. Aqui você repara que ele diz assim: haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quantas pessoas não necessitam de arrependimento? Versículo seguinte. Aqui então nós temos a parábola do pastor, 1% perdido. Segunda parábola. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e, perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Agora é uma mulher que tem um dote. Nesse dote, ela tem 10 moedas e uma ela perdeu. O que ela faz? Ele acende a luz. Preste atenção, se você for caminhar nessa aqui, o que aqui é a dança da pericorese. Ele começa falando do pastor, o pastor que vem, que é Jesus. Aqui ele fala do Espírito Santo que busca com a luz, que é a revelação, que aí numa figura de uma mulher, é o Espírito Santo. E depois na outra parábola ele vai falar do Pai. Isso aqui é a dança de Deus para salvar a gente. É a Trindade se envolvendo no modelo da salvação das pessoas. É Deus que caça a gente, é Deus que busca a gente, é Deus que salva a gente. E essa moeda desapareceu e a mulher acendeu a luz e foi procurar, e aí continua rapidinho, que essa é rapidinho. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. E continua. Eu lhe digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Muito bem, então aqui nós temos 10% perdido. Na primeira, 1%. Na segunda, 10%. Na terceira parábola, essa parábola, por favor, apaguem na sua Bíblia esse nome, parábola do filho pródigo. Isso aqui não faz parte do original. Isso aqui foi colocado depois. Essa parábola é a parábola de um homem que tinha 2 filhos. E esses 2 filhos eram amados por este pai. Quantos estão perdidos aqui? 100%. As ovelhas eram só 10, é 1%. As riquezas, aqui é a questão do patrimônio. Um é o pastor. O outro é aquele que tem um patrimônio, que tem um dote. E a outra é um pai, que tem 2 filhos. Mas os 2 filhos estão perdidos. Um está perdido no mundo e o outro está perdido na religião. Os 2 não tinham relações com o pai. Um era aquele depravado e o outro era aquele certinho, que é mais perigoso do que o depravado. O sujeito certinho, ele se baseia na sua própria justiça e ele é difícil de ser salvo. Para salvar a prostituta, Jesus disse: ela é rapidinho que ela chega no reino do céu. Mas salvar um fariseu, ele é metido, ele é. Aí, vamos rapidinho, do 11 até o 32, ligeiro. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Por favor, vamos parar aí. O que o pai fez?
Não, o pai fez, tem aí, tem uma palavra aí. Repartiu entre eles. Mas um tomou a parte dele e foi embora. E o outro não tomou a parte, porque ele não consegue usufruir. Ele tem mentalidade de servo e não mentalidade de filho. Quem tem mentalidade de servo não consegue usufruir da herança do pai. Ele fica sempre fazendo orações e pedidos na base de: eu trabalho para ti tantos anos e nunca me deste nem um cabrito sequer para me alegrar. Ele não festeja. Eu já contei isso aqui na igreja algumas vezes, que a Vilma é uma das melhores boleiras daqui de Londrina. E a Vilma faz um bolo que eu gosto demais. É um bolo de abacaxi. Aquilo é de acabar com a gente. E ela sabe disso e de vez em quando ela manda um bolo desses para mim. E foi exatamente numa semana em que vieram os meus 3 filhos para casa. Ela mandou um bolo relativamente bom, assim, de uns 2 quilos. E eu recebi o bolo, botei o bolo na geladeira e saí. E quando eu voltei no final da tarde, procurei o bolo. E aí eu disse assim: gente, vocês não deixaram nem um pedacinho para mim? Não romperam, mas sabem usufruir bem. Bem, comeram tudo e vieram os amigos deles lá e eles repartiram, porque filho é herdeiro, meu irmão. Filho não é servo. Se fosse a Luísa, a moça que trabalha lá em casa, ela levaria uma bronca. Mas quando eu cheguei que vi que eles comeram tudo, eu disse assim: é isso mesmo, filhos. Os pais entesouram para os filhos e não os filhos para os pais. É o prazer dos pais de se alegrar com os filhos. Se você não entender isso em termos de vida espiritual, você não entendeu nada. Você não é uma pessoa que está aí a suplicar no sentido de fazer um requerimento. Você é um mendigo da graça que recebe aquilo que graciosamente lhe foi dado. Continua rapidinho, vamos lá. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande necessidade. Por isso, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Emprego da Dilma. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele estava numa situação de penúria, de necessidade, e não tinha ninguém que dava nada. Mas o que aconteceu agora? Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? O que ele lembrou quando ele estava no chiqueiro? Do pai. Eu tenho pai. Meu pai trata os empregados com dignidade. Na casa do meu pai, os empregados têm o que comer. E eu vou voltar para a casa do meu pai. Mas presta atenção que ele não volta para a casa do pai com mentalidade de filho. Ele volta para a casa do pai com uma mentalidade de compensar o que ele havia gasto. Três afirmações que ele coloca ali, 2 são muito interessantes, mas a terceira é sintomática. Continue.
Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Desculpa, para ti. Não sou mais digno de ser chamado... Voltar um pouquinho. Volta. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Ele direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Vamos lá. A primeira ele diz... Contra o céu e diante. Eu pequei. Tá bonito, não tá? Tá certo. É assim que a gente volta. Eu pequei. Eu pequei contra o céu. Eu pequei perante ti. A segunda coisa ele diz: eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas aí ele pisou na bola. Porque ele não sabe o que é pai. E muito menos sabe o que é avô. Porque se ele soubesse, ele não diria isso. A minha filha me disse anteontem, segunda-feira, ela me disse assim, não, quarta-feira, ela me disse assim: pai, eu agora estou entendendo você. Eu digo: ah, filhinha, foi? O Lipe não vai para balada. Acabou de nascer, já tá. Ela virou assim: o Lipe não vai para balada. Eu digo: ah, é, filhinha. As noites que nós ficamos em claro, né? Agora você está sabendo o que significa ser mãe, filhinha. Que lindo, não é? Ninguém sabe o que é ser pai e mãe até ser pai e mãe. É outra coisa, gente. Esse cara não sabia o que era ser pai. Ele diz assim: eu vou dizer para meu pai, olha, eu pisei na bola, eu fiz o que está errado, isso aí é o conceito de arrependimento, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas quando ele disse: trata-me como um dos teus empregados, o que ele estava dizendo é o seguinte: o que eu abusivamente gastei, pode deixar que eu pago. Isso chama-se troca de favores. Isso não faz parte do Evangelho. Isso faz parte da religião. O Evangelho não troca favores. O Evangelho é Deus buscando gente sem dignidade, pecador, e cobrindo com sua graça. Se isso não fizer sentido para você, lamento profundamente, você não sabe nada do que é Evangelho. Porque o Evangelho não é você se tornando merecedor, mas é Deus lhe cobrindo com sua graça. E aí o versículo seguinte: a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Olha só, esse versículo aí para mim ele é de desmancha mesmo. O filho vinha, mas o pai é que viu. Este pai, durante todo o período em que o filho foi embora, ele ficou o tempo todo preparando a festa de retorno do filho. Ele vai voltar. Por que ele vai voltar? Porque o pai não sonegou o que ele não tinha direito, deixou ele fracassar. Pode ir fracassar, porque se você fracassar, eu vou te buscar lá no seu fracasso. Onde você for, eu estarei lá. Como assim? Na memória do ato generoso e bondoso daquele pai. E aquele filho, então, quando ele vai voltando, o pai estava lá esperando todo dia. A minha impressão, assim, é que todo dia aquele pai ficava olhando. Será que é ele? Ele já está vindo lá. Mas o pai, quando viu o filho vindo, ele não descobriu, ele. Apesar da catarata, porque um velho já estava lá, esse pai fez um dos gestos mais lindos que eu acho na Bíblia. Mais lindo. Teve compaixão. Por favor, esta é a palavra da Bíblia. Para o pastor que tem compaixão das ovelhas e para o pai que tem compaixão do filho fracassado e que corre em busca daquele perdido.
E ele vai correndo buscar o troféu dele. Essa é a maratona da busca do troféu. Pega o troféu, abraça e beija. Agora você imagina abraçar e beijar um maltrapilho, descalço, cheirando a porco, e ele abraça e beija. O Harry Nouwen, ele me deixa desconcertado quando eu leio aquele livro dele, pela segunda vez que eu já li, A Volta do Filho Pródigo, e que aquelas duas mãos do quadro de Rembrandt, que está colocado nas costas do filho pródigo, do chamado filho pródigo, eu chamo o segundo filho, as duas mãos, a mão direita é a mão de um homem, a mão esquerda é uma mão de uma mulher. Porque Deus, El Shaddai, Ele é pai que amamenta. É o pai-mãe. É a razão e o sentimento acolhendo o filho. É uma coisa rica demais. E aí o filho vai fazer o discurso dele. Vamos ver o discurso do filho. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele ia falar a terceira lauda do discurso dele, mas foi interrompido. Porque Deus não quer mais do que isso do seu coração. Pequei contra ti, contra os céus, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E cortou o discurso, ele ia dizer, trata-me como um dos teus empregados, não conseguiu dizer isto. E o pai então diz... Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Preste atenção na palavra graça. Aqui é a encarnação da graça. É Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Traga depressa. Há pressa no céu em salvar pessoas. Traga depressa o quê? A melhor roupa. Não existe nada melhor para se vestir do que Cristo. A roupa que nós vestimos é a justiça de Cristo. Essa é a roupa que nos dá condições. Traga depressa, melhor roupa e... Não, peraí. Não, e vestir-o. Vestir-o. Não é você que vai se vestir. É Ele que veste você. Não é você que vai ter que se comportar. É Deus que vai fazer isso em você. Isso é graça. Graça constrange. E graça não é muito bem aceita pelo mérito. Mas ela é maravilhosa. Trazei depressa então, e mais o quê? Um anel no dedo. Anel, para que anel? Não, esse aqui é príncipe, meu filho. Esse aqui é membro da família real. Esse aqui tem o anel de dignidade. Ele é meu filho. E eu, o que mais? Enquanto Moisés tinha que tirar a sandália dos pés para estar na presença de Deus, em Cristo Ele coloca as sandálias nos nossos pés para que nós convivamos com Ele. São inversas, é a lei e a graça. A lei nos coloca numa posição de nos desvestir. A graça nos coloca na posição de nos cobrir. Coisa linda. E aí mais um tiquinho, só mais um tiquinho. Vamos lá para a festa? Vamos para Pericorese? Hã? Vamos lá, vamos mais um tiquinho? Tragam um novilho gordo. Opa, tem E novilho. matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Olha, presta atenção. Esse meu filho, ele tinha morrido, mas ele ressuscitou. Ele tinha se perdido, mas ele não se achou. Ele foi achado. Quem achou? O pai.
Foi o pai que achou o filho. Muito bem, rapidinho para terminar o outro emburrado, que pode ser que seja o seu caso. O emburrado é aquele filho cheio de direitos. É o filho legalzinho, moral, bonzinho. Esse aqui é o mais pervertido, era comparado mais com os publicanos e prostitutas, e o outro era com os fariseus. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos, e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Presta atenção, primeira coisa. Quem tem mérito, ele não procura o pai. O caminho dele é uma questão de sindicato. Ele sempre procura os mesmos do mesmo grupo. Ele tinha mentalidade de servo, ele foi procurar outro servo. E foi procurar um servo para saber o que tinha acontecido. O filho mais novo do chiqueiro, ele vem para a casa do pai. O filho mais velho do trabalho fica do lado de fora, procurando saber informações a respeito do que está acontecendo lá dentro. O que aconteceu aí? Continue. Esse lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. Olha, o que ele tinha de contar que matou o bezerro? É que fofoqueiro é isso. Essa turma de fofoca, ela vai procurar chamar atenção no ponto nevrálgico ali, ó. Olha, você sabe o que aconteceu? Essa festa aqui é que seu pai recobrou o seu irmão que veio aí e matou o novilho cevado. O que tinha que contar essa história do novilho cevado? Para provocar os insultos. Você pode prestar atenção. O fofoqueiro tem sempre que contar alguma coisa para trazer desgosto no outro. Certo ou errado? Certo. Pois é. Essa é uma turma que precisa ser salva. Também. Não é só salvo daquele mundão, não. É salvo de si mesmo, da sua justiça própria. Continue. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mentiroso, crítico, acusador. O pai tinha dividido as coisas entre eles e ele nunca tomou posse. Eu sempre trabalho para ti e nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Nem que amigo, você não tem amigo, você é um mal-humorado. Você é um emburrado, você é um chato. Você não sabe festejar, você só vive olhando para o seu umbigo. Você vive aí querendo levar vantagem em tudo. Você é um insuportável. Eu, quando comecei a ver que eu tinha muitas características desse cara, meu Deus, como é que faz para eu entrar na pericorese? Como é que faz para eu entrar na festa? O pai está do lado de fora, chamando: meu filho, entra. Tudo que é meu é teu. Meu filho, para de ser idiota. Venha. Meu filho, mas o filho emburrado. Cheio de direitos. É triste a gente ver quantas pessoas vivem uma vida subalterna, uma vida inferior, por causa das suas reivindicações contínuas, constantes, e não conseguem celebrar, não conseguem festejar a redenção de Cristo. Preste bem atenção que esse texto acaba, essa parábola acaba com uma festa onde o filho mais novo está festejando e o pai está gastando o verbo para convencer o filho mais velho, que está do lado de fora, birrento e emburrado.
Você já nasceu de novo? Ou você só está na igreja? O fracasso pode ser um caminho bendito de Deus para nos levar ao fim de nós mesmos. Porque no fracasso nós chegamos a nosso limite. E aí Deus diz assim, pois é, aqui na casa de meu pai, aqui na casa que eu tenho condições de receber você. E você ser aceito para a festa. Eu gosto muito de Mefibosete. É uma das figuras do Velho Testamento que eu aprecio muito. Que Mefibosete é aquele descendente de Saul, que deveria ser morto, porque a família de Saul se tornou contra Davi. Mas Davi disse assim, ainda existe alguém da família de Saul que eu possa abençoar? E veio para a casa dele um jovem que tinha os pés feridos e tinha bicheira nos pés, e aquilo cheirava mal. E eles tinham que tratar aqueles pés dele, mas Mefibosete sentava-se na mesa do rei, como um dos príncipes da casa de Davi. Se você se considera um indigno, está um bom lugar. Se você se considera um indignado, você fica fora da festa. E que Deus nos dê a graça de saber que Jesus veio buscar a gente como nós, para nos salvar. Ali na cruz, ele fez uma obra que eu acho inexplicável. O santo assumindo o profano, o puro assumindo a impureza, o bom assumindo a maldade. O sem pecado assumindo o nosso pecado e nos fazendo morrer juntamente com ele, para que a vida dele seja não uma religião, mas uma expressão do seu amor para conosco. Ele te ama. A mim também. Ok? Doutor Alexandre, você é amado ou não? Amado. Quem é que eu entrego aqui este? Hein? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu só tossi uma vez. Eu só tossi uma vez aqui. Na madrugada eu disse ao Senhor assim: Senhor, amanhã não, hoje eu vou ter que pregar lá. Minha garganta tá ruim. Eu não vou conseguir falar porque era tossindo e tossindo. Ainda há pouco o Alexandre até brincou comigo porque eu ficava jogando própolis na garganta. E eu disse, mas olha, faz um milagre, só para eu não tossir tanto. Eu devia ter dito para eu não tossir nada. Mas eu disse para eu não tossir tanto. E eu só tossi uma vez. Deus tem uns caprichos assim tão interessantes. Eu só vim lembrar disso agora, porque essa madrugada foi uma madrugada muito à luta por causa de uma irmã nossa que está na UTI. Ela foi operada. A Renata. Hein? Acho que ela é do Bruno, né? A do Bruno. Uma coisa séria. Ela fez uma cesárea, depois costuraram. Cesárea, alguma coisa estragou lá dentro. Os pontos apodreceram, tiveram que abrir, limpar tudo, lavar tudo. Voltou a coisa, teve uma embolia pulmonar e ela está num caso muito grave. E eu não tenho medo de caso grave, não. Eu tenho medo de incredulidade. Caso grave, para Deus, não é problema. O problema é que eu preciso aquietar meu coração diante do Senhor na intercessão.
e saber que Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que eu penso. Amém. E foi muito tempo de madrugada para tentar aquietar meu coração e poder ir aí tossindo e tossindo. E eu queria que você guardasse esse nome da Renata e colocasse diante do Senhor. Deus não é obrigado a nos atender, mas nós somos conscientes de que Ele pode fazer muito mais do que a gente possa imaginar. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.